E no Jornal da Rede Alesp, nós vamos de entrevista nesta quinta-feira. Vamos conversar com Gustavo Alves, que é farmacêutico, doutorando em biotecnologia. Ele vai falar sobre a polêmica que envolveu a suspensão dos testes da vacina Coronavac. Bom dia, doutor Gustavo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite e poder falar sobre toda essa polêmica. Doutor, é interessante nesse momento a gente explicar, né, para o nosso telespectador como é que funciona, né, o padrão desses testes e por que em qualquer evento, né, adverso grave esses testes são interrompidos. É importante a gente explicar que existe, né, um protocolo e é por isso, por exemplo, que os testes da Coronavac foram suspensos, né? Sim, os ensaios clínicos, eles são pertinentes a qualquer pesquisa de novo fármaco, vacina e etc. Eles são constituídos de etapas, a gente chama de fases da pesquisa clínica, levando em consideração que essa vacina, por se tratar de um clamor sanitário, ela está ultrapassando alguns estágios iniciais, digamos, mais rapidamente, nós chamamos de fast track, então ela sai da fase pré-clínica, já vai direto para uma fase 2, e, consequentemente, a atenção ela tem que ser redobrada. Em casos onde existam situações como essas, de óbitos ou de qualquer outro evento adverso importante, sempre deve-se ter uma avaliação em prosseguir ou não a pesquisa. Especificamente no caso de um óbito, claro, a verificar se há relação do óbito com a pesquisa em si, e daí em diante tomar a decisão o mais rápido possível. Então isso faz parte de todo um processo que, em média, ele pode chegar até a 8 anos, normalmente, para um medicamento. Mas, em se tratando da vacina, da gente estar apressando essas fases iniciais, está sendo feito um pouco mais rapidamente. Doutor, desde o início, desde que o Instituto Butantan foi comunicado quanto à interrupção aí dos estudos da vacina, o doutor Dimas Covas garantiu que o episódio não tinha nada a ver com o estudo efetivamente da Coronavac. Fato que ficou bem esclarecido uma vez que o voluntário, na verdade, faleceu em virtude de um suicídio. O senhor avalia que, de alguma forma, houve uma precipitação nessa interrupção por parte da Anvisa? Bom, eu primeiro quero dizer que eu fiquei muito impressionado com toda essa divulgação, inclusive da pessoa que cometeu o suicídio. Normalmente, numa pesquisa, jamais nós poderíamos escancarar todas essas informações de alguém que participa da pesquisa, e se a pessoa morreu de suicídio, se ela morreu, se tivesse morrido em detrimento da vacina ou não. O que eu acho que aconteceu foi um intervalo de tempo muito estendido, uma falta de comunicação, porque a informação, quando ela já chegou com a solução. Então, quando a Anvisa tomou a decisão, nós já sabíamos, algumas horas depois, que havia sido um suicídio. Caso essa informação tivesse chegado, me parece que aí houve um problema no sistema do Ministério da Saúde, quer dizer, várias coisas aí ao mesmo tempo. Se essa informação tivesse chegado lá no final de outubro, que é quando aconteceu o evento, e a gente tivesse tomado a decisão 2 ou 3 dias depois de não paralisar, eu acho que teria sido correto. Eu não acho que é precipitado você interromper uma pesquisa se você tem o óbito de um participante, não é precipitado. Agora, é precipitado envolver outras questões que não sejam sanitárias, como questões políticas, para você inviabilizar e já condenar uma vacina. Doutor, a suspensão dos testes dessa vacina, ele vai comprometer o estudo de alguma forma? A medida pode, de alguma maneira, modificar a credibilidade aí dessa pesquisa? Não vai modificar a credibilidade. A pesquisa é uma pesquisa que vem sendo muito bem conduzida. Nós estamos falando do Instituto Butantan, um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, um instituto pioneiro em várias vacinas, que tem destaque com cientistas que vêm do resto do mundo para cá. O Brasil tem cooperação internacional, portanto, não vai afetar a credibilidade. Esse tempo que nós perdemos, aí, entre aspas, 2 dias aproximadamente, felizmente não farão tanta diferença. É uma corrida, veja, nós vivemos uma corrida para tentar achar essa solução. Não sabemos ainda quando vai acabar essa corrida, a gente estima que vai acabar no período X, mas eu acredito que esse tempo que se perdeu não é um tempo que vai condenar o restante
da pesquisa, mas que vai servir como uma lição para caso isso se repita. E, mais uma vez, o Butantan e a China, tão criticada, a China, que hoje é um dos maiores pesquisadores nos países de maior pioneirismo, de vanguarda em pesquisa em tudo no mundo. Então, a gente tem que respeitar muito a pesquisa científica e, consequentemente, o papel que a China tem hoje nesse quesito. Doutor, a gente sabe que são 11 vacinas que estão numa fase mais avançada nesse momento aí pelo mundo, né? Algumas com vírus vivos, outras com vírus morto. Tem também as vacinas que são produzidas por meio do ácido ribonucleico, né? O RNA. O que esses testes de perfis diferentes de vacina significam para a população? Tem categorias mais seguras e menos seguras aí desses perfis aí que eu acabei de mencionar? Excelente pergunta. Primeiro, lembrar que o SARS-CoV-2, o coronavírus, são 7 tipos de coronavírus que a gente conhece, 3 desses últimos que atemorizaram a humanidade, a SARS lá em 2001, 2002, depois a MERS, do Oriente Médio, 2012, 2013, agora o SARS-CoV, que tem uma letalidade baixa, mas tem uma alta taxa de transmissibilidade. E ele se trata de um vírus de RNA, é muito difícil. O vírus de RNA é diferente dos outros tipos de vírus, vamos colocar de uma maneira assim. Portanto, essas várias frentes que estão sendo formadas, o laboratório Moderna nos Estados Unidos, o Moderna, ele desenvolve uma vacina de RNA, uma vacina que vem mostrando resultados bem interessantes. A Pfizer, junto com uma empresa chinesa e com um instituto de pesquisa alemão, anteontem até foi anunciado com 90% de eficácia, também uma vacina de RNA. Essa vacina do Butantan de vírus atenuado, vírus enfraquecido, e temos as vacinas de cavalo de Troia, né, os Trojan Horse, como é a vacina de Oxford, junto com a AstraZeneca, Unifesp e etc. Então, para a população, na verdade, isso não faz muita diferença, porque é uma questão de jargão mais científico. Agora, quanto à segurança, todas elas, de alguma forma, estão introduzindo ou uma partícula ou um fragmento genético que vai dar origem e que vai estimular o sistema imunológico do indivíduo que está recebendo. Então, é importante a população saber que hoje nós estamos com pesquisas muito avançadas, e se você me permite aqui em 5 segundos dizer o seguinte: nós identificamos a AIDS em 83, em 85, 87 apareceu o AZT, que é um remédio que já existia, por acaso. Nós identificamos em 31/12/19 em Wuhan a Covid-19 e menos de 2 meses depois já tínhamos mapeado geneticamente. Então, hoje a ciência está muito mais rápida e por isso as coisas estão acontecendo com várias frentes e com muitas promessas. É importante destacar isso, né, doutor? Porque muita gente vem questionando essa questão da rapidez com que tudo tem acontecido, mas a gente tem que lembrar que a medicina avançou, né? Então, quer dizer, não dá para criar parâmetros aí de outras doenças anteriores, porque a medicina vem caminhando a passos largos para achar a cura dessa doença ou amenizar a doença, né? Doutor, foi levantada a hipótese de que a vacina pudesse causar morte, invalidez e outras anomalias, né? Foi veiculado essa questão aí, essas possibilidades. Existem de fato essas possibilidades? Na fase de teste que a vacina se encontra, esse tipo de reação já seria de conhecimento público? Bom, quando se testa o medicamento, tudo é possível. Desde uma inflamação no local, desde muito calafrio, febre, uma anemia, pode acontecer muita coisa. Agora, especificamente em relação a essa vacina, tudo que está sendo dito são, na verdade, ilações, né? São questões que estão sendo colocadas sem que a gente tenha qualquer tipo de evidência ainda. Daí dizer que ela vai causar morte, como ela vai causar morte se ela não causou nenhuma morte atribuída a ela ainda, né? Então, são muitas. De repente, o indivíduo está tomando a vacina e ele vai atravessar a rua e é atropelado, mas foi culpa da vacina, bateu a cabeça, é culpa da vacina. Então, a gente pode acontecer nessa fase? Pode. Aliás, é para isso que existe a pesquisa científica. Quando você faz a pesquisa, que você vai saltando da fase 1, fase 1A, fase 1B, fase 2, fase 3, a cada passo que você vai dando nessas fases, você vai experimentando um número maior de voluntários. Então, você vai aumentando o quociente de voluntários, consequentemente, você vai expondo mais gente, características genéticas, características culturais, alimentares, etc. Consequentemente, isso tem que acontecer mesmo agora.
E mesmo que aconteça daqui para frente, é bom frisar aqui, você me dá essa oportunidade, não quer dizer que a vacina vai estar condenada, porque tem que se avaliar o porquê de um óbito, se ele acontecer. Um óbito não vai inviabilizar a vacina desde que não seja atribuída uma causa muito grave a ele. Então, sim, tudo pode acontecer, mas nesse momento, tudo isso que está sendo dito é muita fake news, né? Não se tem nada ainda evidente. Só lá no final a gente vai saber por um relatório, olha, 10% das pessoas que tomaram a vacina tiveram calafrio, depois se recuperaram, 20% tiveram febre de 38 graus, depois a febre baixou. Então, nesse momento, muito incipiente para ter esse tipo de afirmação. Agora, doutor, é importante, né? Pegar esclarecimento ainda de quem desconfia das vacinas, os protocolos de segurança da vacina, eles são confiáveis. É importante a gente deixar isso, né, bem claro, e também quantos profissionais são envolvidos nessa checagem aí de protocolos, né? Eu acho que, como o senhor disse aí, pela quantidade de fake news, a população ela fica um pouco em dúvida, né? E às vezes fica com medo da vacina. E na verdade o maior medo que ainda nós temos que ter é a questão da doença, né? Exatamente. Esse processo de pesquisa clínica, como você disse, que vai envolver dezenas, centenas, talvez mais de 1.000 pessoas, se você considerar a área de produção, desde biólogos moleculares, os farmacêuticos, os médicos, enfim, os bioestatísticos, que são muito importantes para fazer essa depuração de dados, há uma responsabilidade muito grande nisso. E nós vivemos, a partir de anos 60 para cá, um comprometimento ético muito grande com relação à pesquisa. Se você puxar de 48 para trás, Código de Nuremberg, Segunda Guerra, as aterrorizantes coisas que os nazistas fizeram, etc., e ver o que acontece hoje, todos os cuidados que são tomados, as pessoas que são... eu faço pesquisa, então eu tenho participantes também na minha pesquisa, então as pessoas são avisadas, são acompanhadas. E aí tem uma outra questão também, a questão econômica. Nós estamos vendo grandes corporações farmacêuticas, Pfizer, Sanofi, grandes laboratórios, Johnson Johnson, que sabem que qualquer escorregada, qualquer deslize, isso gera uma indenização bilionária, trilionária, que eles não teriam... Então, a segurança hoje, em torno de uma pesquisa, ela é muito grande. E as pessoas que estão nos assistindo precisam saber que mesmo depois que esse produto chega no balcão de uma farmácia, ou que ele vai para o hospital para ser utilizado, vacina ou qualquer medicamento, ele continua em vigilância ainda por tempo indeterminado. Se houver algum problema, ele vai ser retirado do mercado, mas há sim muita seriedade e há sim muita preocupação e questões éticas envolvidas de um fármaco ou de uma vacina. Doutor, eu queria fazer aí com o senhor um exercício rápido de futurologia. Eu sei que não dá para a gente cravar aí algo com relação ao pós-vacina, digamos assim, mas pela sua experiência, a partir de quando que as pessoas vão poder deixar a máscara, deixar as medidas de controle sanitário depois que tomarem a vacina? Bom, primeiro, fazendo esse exercício de futurologia, ainda bem que você fez uma pergunta mais simples, eu achei que você ia me perguntar quando que a vacina vai estar pronta, então já você não me perguntou isso, muito bom. Mas com relação à máscara, nesse momento, nem pensar de esquecer, de deixar de usar máscara. Aliás, o mundo vai precisar moldar as revoluções, como a Revolução Industrial e outras que aconteceram, períodos que a gente passou de aprendizado, eles vão moldando o comportamento humano. Então, a gente está passando por mais uma revolução agora, sem que a gente saiba. Essa revolução de comportamento, ela vai moldar algumas atitudes. Uma delas é a questão de lavagem de mão, de usar o álcool em gel, de usar a máscara. Então, nesse momento, não dá para a gente olhar lá para frente e falar, a vacina está disponível em algum mês do ano que vem, por exemplo. Beleza, então no dia seguinte, tomei a vacina, não uso mais máscara. De forma alguma. De forma alguma. Então, a gente vai precisar continuar usando máscara por um bom tempo, lavar as mãos, aliás, lavar as mãos sempre, né? Agora você vai ao shopping e tem fila para as pessoas lavarem as mãos, mas sempre teve a pia lá para lavar a mão, né? Ou a mesma coisa o álcool em gel. Então, esse tipo de comportamento ele vai ser importante daqui para diante, porque não sendo pessimista, novas pandemias virão, isso são ciclos que vêm na humanidade, vinham acontecendo, acontece agora e vão continuar acontecendo para o futuro. Doutor,
a gente sabe que o Brasil tem um clima muito próprio, um país tropical. Algumas dessas vacinas estão sendo desenvolvidas em países que têm um clima mais frio. Isso também dá uma variação. Quando as pessoas perguntaram, se questionaram por que, por exemplo, a China veio fazer testes no Brasil, tem a ver também com essa questão da temperatura de lá e daqui? Tem a ver com a questão de variabilidade genética, não da temperatura, porque a vacina, o padrão de conservação da vacina, ele vai ser o mesmo aqui, vai ser o mesmo na Arábia Saudita, vai ser o mesmo na Rússia, vai ser o mesmo na Austrália, independente da temperatura do país. Ele vai ter que estar acondicionado dentro, por exemplo, uma vacina normalmente vai ser acondicionada em menos 20 graus. Essa vacina da Moderna, as vacinas genéticas, se fala em menos 70 graus. Então, essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. Então, essa questão de fazer em outros países é para você... a raiz genética nossa, a raiz genética anglo-saxã, a raiz genética do caucasiano, a raiz genética do oriental, ela pode trazer alterações no perfil de um remédio ou de uma vacina. Então, por isso que os testes... Essa vacina, por exemplo, do Butantan, pouco se fala, mas ela está sendo testada também em outros países, não só no Brasil, como Turquia, como Indonésia. Então, precisa ter essa variação para dar segurança aos resultados da vacina. Doutor, é uma grande questão aí que a gente precisa tratar com relação a essa questão da vacina, são as fake news. A gente vê que muita gente ainda fica alimentando a notícia falsa, acontece essa interrupção que o senhor explicou aqui muito bem, de que é uma interrupção de testes normal, está dentro dos protocolos que vocês esperavam desde o início da vacina, mas as fake news vão se proliferando por toda parte. Como é que vocês estão lidando com essa questão e até para que as pessoas tenham de fato segurança lá no final do processo para ir tomar a vacina quando ela estiver pronta, que se Deus quiser vai ser em breve? As fake news, elas sempre existiram. Elas existiam de maneira mais branda, elas existiam nos comentários, numa notícia espalhafatosa que o jornal publicava, elas existiam nos comentários que eram feitos em corredores, na famosa fofoca ou fake news. Só que agora a fake news ela tem instrumentos de propagação e divulgação muito rápidos, imediatos. Na minha opinião, as fake news elas devem ser criminalizadas, condenadas. Você tem que encontrar uma forma de achar a raiz, a rastreabilidade de quem fez essa notícia e prender, condenar essa pessoa. Nós temos um sério mal hoje no mundo, que é a propagação de notícia falsa. E as pessoas acreditam, porque as pessoas têm boa fé, porque as pessoas muitas vezes não têm instrução suficiente para compreender um termo, para fazer qualquer tipo de questionamento em relação a esse termo. Então, tem sido muito fácil, alguém coloca uma notícia, alguém se impressiona e vai para 5, vai para 15, ou seja, é um grande problema, talvez um dos maiores problemas que a gente enfrente hoje, além da própria doença, além da própria Covid, são as fake news, porque as fake news falam sobre coisas que causam câncer e não causam câncer, que vacinas causam autismo e vacinas não causam autismo, que doenças são propagadas por meio de alguma coisa que na verdade não é. Então, eu repito, nós devemos criminalizar a fake news, devemos identificar quem foi que fez a primeira notícia raiz e criminalizar e começar a aprender, porque esse é um grande problema que a gente vai atravessar, estamos atravessando, infelizmente, acho que a gente vai atravessar por algum tempo. Doutor, por que as pessoas, tem algumas pessoas que... por exemplo, alérgicos ao ovo, têm restrição a determinados tipos de vacina. E se vocês já têm algum indicativo de que essas vacinas que serão liberadas para a população, se elas vão ter essas vacinas contra a Covid, né? Se elas vão ter aí alguma contraindicação nesse sentido, como no caso do ovo, que essa é a mais clássica de todas, né? Essa vacina do Covid, ela não envolve essa questão do uso do ovo, como foram outras até algumas que são utilizadas até hoje. Agora, a questão de hipersensibilidade, ela pode acontecer para qualquer tipo de produto que você vai usar, desde uma vacina, como um remédio, enfim. Então, isso vai ser olhado agora durante a pesquisa, mas a gente só vai ter realmente números mais substanciais a partir do momento em que a população, a massa já com relação a uma possível... Agora, o que pode ser uma alergia?
uma reação alérgica, ela é desencadeada, ela é disparada como parte do sistema de defesa, do sistema imunológico. O organismo lança a mão desses elementos para contra-atacar esse agente invasor, que pode ser a vacina, pode ser a picada de um inseto. Então, essa reação, ela pode ser desde de uma vermelhidão no local, uma coceira, um pequeno estado de mal-estar, e, claro, pode evoluir para algo mais grave. Isso vai ter que ser observado durante a pesquisa ou durante o uso. Nós usamos por muito tempo um produto chamado Thimerosal, como parte de conservante de vacinas. Ele acabou sendo retirado da pesquisa porque ele causava muita reação. Então, hoje, esses produtos que estão sendo elaborados, essas vacinas e outros medicamentos, eles trazem uma possibilidade cada vez menor desse tipo de reação alérgica, mas podem acontecer desde brandas até mais graves, normalmente as mais brandas. Agora, doutor, é importante também, e aí é uma pergunta que no dia a dia eu ouço muitas pessoas fazerem, essa vacina, mesmo não tendo aí 100%, 90%, 80% de eficácia, né? Que ela tenha 50%, e aí eu falo como leigo, né? Não como técnico, que ela tenha 40%, 50%, já não ia melhorar muito a situação, doutor? Infelizmente, não. Essa eficácia da vacina, para que a gente consiga propagar a chamada imunidade de rebanho, para a gente conseguir imunizar um número maior de pessoas, principalmente essas pessoas que têm maior suscetibilidade, essa eficácia, essa efetividade da vacina teria que ser pelo menos de 60% a 70%, teria que ser maior. Com 50%, por exemplo, a gente levaria mais tempo para imunizar a boa parte das pessoas no mundo inteiro. Então, precisaria 60%, 70%, essa da Pfizer falou em 90%, o ideal estaria aí por volta de 80%. Agora, doutor, eu sei que é difícil prever, né? Mas qual a vacina que o senhor acha aí que está num estudo, em um andamento de estudo melhor, pelo pouco que o senhor aí tem de conhecimento científico, né? Tirando um pouquinho do que é noticiado. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando me fizeram essa pergunta lá em março, no começo da pandemia, eu já dizia, e com muita tranquilidade, que não ficaria pronta esse ano, porque as pessoas falavam em março, em agosto vai ter a vacina, em setembro, percebam que agora já estão falando que vai ser ano que vem, fevereiro, março. Eu acredito, e pegando um pouquinho do que a colega disse agora há pouco, sua colega, em relação ao exercício de futurologia, que seria algo lá para junho ou julho do ano que vem, para a gente cravar com muita segurança. Pode ser que a vacina do Butantan esteja disponível em janeiro ou fevereiro, mas eu acho que essa vacina, eu coloco a vacina genética, essa vacina, tanto Pfizer como Moderna, e essa vacina do Butantan como adiantadas, vamos dizer assim, que estão mais na dianteira. Eu acredito que essas sejam, pelos resultados, pelo trabalho que está sendo feito de maneira mais rápida, começaram também mais rapidamente, né? E mais um detalhe, o New York Times fez um levantamento de quanto tempo, a logística, quanto tempo leva para me distribuir a vacina, porque eu vou fazer a vacina na planta industrial lá na China ou aqui em São Paulo, por exemplo, ou lá nos Estados Unidos. Como que eu vou distribuir? Então, foi calculado que seriam necessários 8.000 Boeings, 8.000 viagens de Boeing para você atender, se fosse atender 7,8 bilhões de pessoas, que é a população humana. Tudo bem que não vai atender todo mundo, mas tem também a questão da logística. Quem é que vai comprar a primeira vacina? Quem é que vai pagar? O governo americano, só do laboratório Moderna, ele comprou 200 milhões de doses antecipadamente, sem ter o resultado final ainda. Foi lá, já estou comprando. Quando der certo, é minha. Então, tem essa questão também do poderio econômico. Quem vai comprar? Quem vai ser vacinado primeiro? A vacina, ela está sendo... O laboratório não vai dar de graça isso. Tudo bem que ele não vai cobrar o valor do mercado, né, da patente, mas ele vai negociar essa pesquisa, porque isso vai render muita receita para ele, né? Mas eu acredito que junho ou julho, sendo bem otimista. Qualquer coisa antes disso, para mim vai ser uma surpresa. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, muito esclarecedora as suas colocações. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado.